Capítulo 879, Veia Espiritual de Grau Superior. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrin Li Ming continuou com o ancião da boa fortuna todo o caminho para a frente. Ele segurava sua lança vermelha enquanto liderava o caminho. Enquanto desciam, a floresta que estava cheia de incontáveis plantas enormes em forma de guarda-chuva começou a ficar sombria e desolada. O chão começou a ficar irregular, coberto de buracos que revelavam pedras nuas que brilhavam como uma luz azul e preta. Olhando para o céu, fragmentos de pedras enchiam o ar, brilhando e cintilando como joias, como se fossem uma corrente de pedras preciosas. Neste momento, uma figura inesperadamente apareceu na frente deles. Quando Li Ming trancou os olhos nesse recém-chegado, seu coração ficou imediatamente gelado. Esta figura era uma mulher velha. Sua aparência era antiga e seu corpo estava curvado com raquitismo. Na verdade, acabou sendo Situ Yao-Xi. O que está acontecendo aqui? Os olhos de Li Ming brilharam de surpresa. Ele não temia Situ Yao-Xi no final. Muito menos o fato de que o ancião da boa fortuna ficou atrás dele, mas mesmo se estivesse sozinho, não sentiria medo algum. Apenas Li Ming e o ancião da boa fortuna entraram nesse espaço, então deveria ter apenas os dois aqui. Como Situ Yao-Xi conseguiu chegar até aqui? Ela conseguiu entrar neste mundo através de alguma outra entrada. Mesmo que isso fosse verdade, então e os outros artistas marciais do reino divino de Azura que estavam com ela? Quando ele olhou de volta para o ancião da boa fortuna, ficou surpreso ao ver que ele estava pensando. O ancião da boa fortuna apenas sorriu de volta para Li Ming, obviamente com a intenção de deixá-lo lidar com essa situação. Neste momento, o cabelo de Situ Yao-Xi estava uma bagunça e havia feridas marcadas em todo o seu corpo, como se ela tivesse acabado de sair de uma batalha catastrófica. Depois que ela viu Li Ming, ela começou a tropeçar em direção a ele, dizendo: "Não me ataque, há um monstro horripilante na nossa frente que engoliu muitas pessoas." As sobrancelhas de Li Ming se ergueram. Ele simplesmente não se importava com as palavras dela. Nesse momento, ele de repente sentiu algo estranho no corpo de Situ Yao-Xi. Uma vez que ele ligou isso à estranheza de vê-la aqui, seu coração de repente gelou. Algo estava errado com esta situação. Os olhos de Situ Yao-Xi de repente brilharam como uma luz fria. Ela saltou para frente como uma lagarta gigante, estendendo um par de garras demoníacas enquanto apontava a garganta de Li Ming. "Quem é você?" Li Ming gritou quando ele recuou. A lança vermelha nas mãos dele varreu a Situ Yao-Xi na frente dele no meio. Com um grito miserável, um monstro roxo em forma de raposa voou para fora. O corpo desta criatura parecia ilusório e irreal. Mesmo que a lança de Li Ming tenha cortado solidamente seu corpo, na verdade não causou muito dano. O que é esta coisa? Esta foi a primeira vez que Li Ming viu um monstro que era capaz de usar suas próprias memórias para criar uma ilusão. Depois de chegar a este mundo estranho, e sabendo que Situ Yao-Xi também havia vindo, seria muito fácil ficar confuso com essa cena. Se Li Ming não tivesse um espírito de batalha de nível prata e vontade e alma formidáveis, ele teria caído nos truques desse monstro. A raposa roxa emitiu gritos irritantes para Li Ming, os sons agudos penetrando diretamente em seus tímpanos. Mesmo com a força de Li Ming, esse tipo de ataque sônico ainda fazia com que seu sangue se agitasse, fazendo sentir como se estivesse prestes a vomitar. Neste momento, a raposa roxa aproveitou esta oportunidade para pular para frente, diretamente para Li Ming. Bang! O lugar onde estavam mudou. Li Ming de repente se encontrou em um vasto e infinito mundo roxo. Acima dele, o fantasma de uma enorme raposa ignorou, suas mandíbulas abertas como se quisessem engoli-lo. Mundo da vontade? Essa raposa monstro realmente sabia como usar ataques de vontade? Li Ming não pôde deixar de se assustar. Um espírito de batalha era um conceito indescritível e difícil de entender. Mesmo os seres humanos normalmente só podiam compreender um espírito de batalha no reino mar divino. Mas para monstros e bestas, isso era muito mais difícil. Por exemplo, Mugwang teria uma chance quase nula de compreender seu próprio espírito de batalha. Li Ming não sabia como essa raposa compreendeu um espírito de batalha, nem se importava.
Em uma batalha no mundo da vontade, ele nem sequer temia uma potência do nível avançado do Reino Mar Divino. O espírito de batalha de nível prata disparou como um raio de seda branca como a neve, transformando-se em uma espada de prata que atravessava o todo mundo da vontade, cortando os ilimitados céus. Como você pode ter uma vontade tão poderosa? A raposa roxa cuspiu em completo pânico e medo. No momento seguinte, a cabeça da raposa fantasmagórica gigante foi cortada pela espada da vontade de Lin Ming, uma enorme quantidade de sangue caindo sobre o mundo. Ping! A cabeça de raposa roxa explodiu, transformando-se em fumaça azul que rapidamente desapareceu. Lin Ming olhou para a fumaça azul que enchia o ar e descobriu que essa raposa roxa era uma existência material incorpórea. Ele simplesmente não sabia o que era. Esta foi a primeira vez que ele encontrou uma existência tão estranha. É um demônio devorador de sonhos. O velho Boa Sorte disse lentamente. Esta é uma criatura lendária que toma os sonhos e almas dos outros para se alimentar. Pode hipnotizar artistas marciais humanos e é especializado em fazê-los cair em uma ilusão para que possa comê-los. Pode fazer uma pessoa dormir para sempre, não despertando nunca mais. Ou talvez pudesse matá-los em seus sonhos. Se alguém fosse morto por esse demônio devorador de sonhos em seus sonhos, então eles realmente morreriam na realidade. Esse tipo de besta viciosa é extremamente poderoso em vontade e alma, portanto, foi capaz de formar seu próprio espírito de batalha. No começo, eu quase fui enganado por ele. Demônio devorador de sonhos. Lin Ming repetiu o nome da criatura. Quando ele passou pelo pagode do feiticeiro, ele encontrou uma criatura chamada Yan Mu que sobreviveu em uma fenda espacial e vivia dos sonhos dos outros. Esse tipo de criatura estava naturalmente familiarizado com ilusões e fantasmas, e era quase impossível para um humano se proteger. Especialmente para aquelas pessoas que tinham demônios do coração espreitando dentro delas. Era extremamente fácil para o estado mental cair nesse tipo de ataque. O universo sem limites continha todas as possibilidades e todo tipo de estranhas bestas viciosas. Havia inúmeros métodos para matar os outros. Se alguém não fosse cuidadoso, qualquer um poderia morrer facilmente. Vamos continuar em frente. Esses tipos de reinos dimensionais são geralmente ligados entre si em determinadas áreas. Depois de algum tempo, é provável que nos encontremos com outros artistas marciais. Lin assentiu e continuou em frente. Depois do tempo de apenas uma vara de incenso, uma linha vermelha da grossura de um dedo de repente disparou para o pescoço de Lin Ming. Esta linha vermelha era tão rápida quanto um relâmpago, formando um fantasma vermelho a 1000 pés de distância, deixando-o incapaz de responder a tempo. Conceito de tempo. As pupilas de Lin Ming se contraíram quando o fluxo do tempo diminuiu de repente em volta dele. Sua lança vermelha disparou como uma cobra, perfurando a frente desta linha vermelha. Ping! Uma névoa de sangue irrompeu no ar. Relâmpago se espalhou ao longo da linha vermelha, engolindo-a toda. Morra! Sua ponta de lança varreu, formando uma lua crescente. Um arco de luz da lança disparou imprudentemente, dividindo a linha vermelha de 1000 pés no meio. O que é esta coisa? Lin Ming olhou para essa estranha forma de vida no chão e sentiu um arrepio no couro cabeludo. Essa lombriga com 1000 pés de comprimento e um dedo de espessura não tinha olhos ou ouvidos. Só tinha uma única abertura circular na frente que tinha fileiras de dentes afiados. Esses dentes eram como farpas e brilhavam como uma luz verde fantasmagórica. Eles eram obviamente venenosos. Isso deve ser uma lombriga vampírica. É um tipo de parasita encontrado no reino dos deuses. No reino dos deuses, existem inúmeras feras antigas desoladas com a linhagem de bestas divinas. Essas criaturas podem ter corpos de 1000 pés de comprimento, com vasos sanguíneos tão espessos quanto enormes árvores e com milhares de pés de comprimento, ou até dezenas de milhares de pés de comprimento. Esse parasita lombriga vampírica prende-se especialmente aos vasos sanguíneos de bestas desoladas e suga seu sangue com sua boca única. Porque eles crescem em um ambiente sem luz, eles não têm olhos ou ouvidos, e só dependem do sentido do olfato para sentir a força vital do sangue. Porque a sua vitalidade sanguínea é tão potente, essa é a razão pela qual esta criatura atacou você.
Embora suas defesas sejam fracas, sua velocidade é extremamente rápida. Ele pôde facilmente atravessar o coração de alguém sem que eles percebam. Então era um parasita. Li Ming engoliu em seco, sem palavras. Este era um parasita de 1000 pés de comprimento. Seu conceito de estagnação foi decente, capaz de mudar o fluxo do tempo. Mas no final você estava confiando em todo o campo de energia, e não havia diferença na densidade de seu campo de energia. Foi o mesmo em sua volta, resultando em um efeito enfraquecido. Se você pudesse concentrar este conceito em uma área e lançá-lo diretamente na direção dessa lombriga vampírica, então você poderia ter reduzido a sua velocidade em 10 vezes mais. A menos que ela tivesse força para separar seu campo de energia, você seria capaz de abatê-la livremente. Embora o talento marcial do ancião da boa fortuna fosse mediano e ele só tivesse o papel mais minúsculo no reino dos deuses, ele ainda viveu por 7 ou 8 mil anos. Com seu cultivo, visão e experiência que era ainda mais rica do que a do Mugwang, até casualmente dar algumas dicas a Li Ming era de grande benefício para ele. Não é de admirar que digam que as heranças são a base da existência de uma seita. Com heranças, caminhar pelo caminho marcial se tornará muito mais fácil. Caso contrário, sem saber o caminho a seguir, mesmo estando constantemente em reclusão, seria difícil dar o menor dos passos. Com um professor como o ancião da boa fortuna, que estava familiarizado com as leis do tempo e as do espaço, Li Ming pretendia incorporar as leis do espaço e tempo em seus ataques. O ancião da boa fortuna poderia apontar algumas falhas em suas habilidades e, em seguida, Li Ming seria capaz de fazer ajustes de acordo e obter benefícios com isso. Depois disso, quanto em mais lutas ele entrava, mais fácil se tornava. Espíritos malignos, fantasmas demoníacos, bestas viciosas, todo tipo de inimigos estranhos e fantásticos caíram diante da lança de Li Ming. Li Ming lutou assim o tempo todo, temperando-se em batalhas de verdade. Eles continuaram por 7 dias e 7 noites assim. Por causa das fortes habilidades regenerativas de Li Ming, ele só precisou descansar uma vez. Durante este tempo, Li Ming encontrou muitos inimigos complicados e também foi ferido várias vezes. Mesmo assim, ele nunca precisou da ajuda do ancião da boa fortuna. Com a orientação do ancião da boa fortuna, Li Ming adquiriu uma compreensão cada vez mais profunda do conceito de espaço e do conceito de tempo. Ele foi capaz de integrar os entendimentos que adquiriu nos pergaminhos de Jade nos ataques com a lança, se tornando mais e mais habilidoso em fazer isso. Assim, no 10º dia, Li Ming e o ancião da boa fortuna passaram por uma fina barreira espacial, entrando em outro espaço. A energia de origem do céu e da terra aqui era extremamente rica, e os picos das altas montanhas chegavam aos céus, estendendo-se até o alto. Os céus azuis estavam inundados de nuvens como se fosse uma pintura. O chão era uma pradaria interminável, e havia todo tipo de árvores místicas e flores raras crescendo aqui. Esta não era grama espiritual que foi propositalmente plantada aqui, mas plantas medicinais silvestres que naturalmente se originaram aqui por causa da energia de origem do céu e da espantosamente espessa. Que rica energia de origem do céu e terra! Deve haver uma veia espiritual de alto nível aqui. Pode até haver várias pedras de essência espiritual de nível alto formadas aqui. Uma pedra de essência espiritual de nível alto era a própria fonte de uma mina de pedras de essência espiritual. Esses tipos de pedras da essência espiritual quase desapareceram do mundo. Já era considerado muito afortunado que uma única pedra de essência espiritual de nível alto fosse extraída de toda uma mina de pedra de essência espiritual. Além disso, a maioria deles já havia sido usada. Estas pedras de essência espiritual de nível alto só apareceriam se novas minas fossem descobertas. Este era um tesouro que faria até mesmo um ancião supremo do reino mar divino enlouquecer de inveja, lutando brutalmente com os outros por ele. Era extremamente útil para um artista marcial fazer romper gargalos. Até mesmo uma digna potência do reino mar divino, como Shibai, ele coletou apenas um pequeno pedaço de uma pedra de essência espiritual de nível alto, 1/6 do tamanho original. Shibai havia dado esse pedaço para Li Ming para ajudá-lo a atravessar a destruição da vida.
Naquela época, o pequeno fragmento de pedra de essência espiritual de nível alto tinha sido muito útil para Li Ming. Não era exagero dizer que uma pedra de essência espiritual de nível alto não seria muito pior do que um osso do deus demônio de grau celestial. Pedra essência espiritual de nível alto, os olhos de Li Ming brilharam. Agora que seu corpo espiritual tinha sido 100% temperado, ele era inúmeras vezes mais forte do que outros artistas marciais da destruição da vida do mesmo nível. Sua fundação era incomparavelmente sólida. Contanto que ele tivesse pedras de essência espiritual de nível alto o suficiente, então ele seria capaz de dar grandes passos em seu cultivo e ser capaz de romper rapidamente os